68. Os dons de cada um. Exausta física e emocionalmente, Samara pulou da ambulância. O pai e a irmã já estavam ao seu lado. Açucena esbaforida chorava e perguntava como encontraram Virgínia. O pai só falava coisa com coisa, segurando na mão da mulher, acompanhando-a para dentro do hospital. Ele nem olhou na minha direção. Pensou triste. Ela sabia que ele iria ficar furioso com ela por ter embarcado naquela aventura, mas não teve tempo para refletir muito sobre os prós e contras da sua atitude. "Você está ferida?" perguntou Açucena tocando-a. Assustada, sacudiu a cabeça voltando à realidade. Uma vontade irracional de chorar invadiu seu ser. "Não, eu estou bem", disse contendo as lágrimas, passou o braço pelo da irmã e seguiram para o hospital. "Irmã, você não está bem", disse-a abraçando. "E esse sangue?" perguntou preocupada. "Não é meu, um pouco da sua tia, outro do Caetano." "Como assim da minha tia e do Caetano?" perguntou abruptamente, parando, esbarrando em Luan que estava logo atrás. "Amor, que tal esperar um pouco para sua irmã começar a responder às suas perguntas?" sugeriu Luan, falando pela primeira vez. "Eu sei, mas olha o estado dela." "Além disso, irmã do meu coração, você sabe que o nosso pai vai cair matando em cima do Rafael por ter permitido que você o acompanhasse nessa aventura, não sabe?" "Na verdade, ele não permitiu", disse tensa. "Tanto ele quanto o delegado foram contra, mas eu estava ansiosa demais. Desculpe-me por isso." "Não precisa pedir desculpas. Nós sabemos que você teve suas razões, e seu pai também sabe disso", disse Luan, pegando no seu outro braço, sendo guiada pelos dois para dentro do hospital. "Mas Sam, sua irmã tem razão. Por mais que seu pai compreenda a razão, ele vai responsabilizar o Rafael por isso", disse tenso. "Mas isso não é justo", choramingou. "Os pais nunca são justos quando suas crias estão em perigo", disse o delegado se aproximando. "Desculpe-me, mas ouvi a conversa de vocês e o Luan está certo", disse com certo divertimento. "E o senhor acha isso engraçado?" perguntou Samara, irritada. "Pensei que o senhor tivesse o Rafael como um filho." "E tenho", disse sorrindo. "Você alguma vez viu algum dos meus filhos fazendo apenas o que eu quero? Na verdade, é bom ter outro pai para trocar figurinhas comigo." Samara sentou-se enquanto o delegado explicava para Luan e Açucena o que havia acontecido. Hector retornou e sentou sem dirigir a palavra a ninguém. Ela engoliu seco, detestava vê-lo daquele jeito e saber que era a responsável. Mas infelizmente não se arrependia do que fez. Faria tudo de novo. Era estranho sentir-se mal por ter magoado alguém, mas saber que faria exatamente a mesma coisa se tivesse outra oportunidade. "Pai, e a minha tia?" perguntou Açucena se aproximando dele. "O Eric não me deixou entrar. Precisa examiná-la, para então nos dizer alguma coisa", respondeu de olhos fechados encostado no encosto da poltrona. "Pai?" começou Samara. "Agora não, por favor." Ela engoliu seco, se levantando e sentando do outro lado do corredor. Infelizmente não conseguia segurar as lágrimas. Agora que a adrenalina estava passando, começou a tremer, e pela primeira vez desde que saiu de casa para ir ao presídio feminino, sentiu medo. E se tudo isso tivesse dado errado? Se ao invés de salvar a tia, eu a tivesse colocado em um perigo maior? Se o Caetano tivesse acertado o Rafael? Os pensamentos estavam confusos e perturbadores. Abaixou a cabeça chorando baixinho. "Está duvidando de mim, minha filha?" ouviu o pastor Tiago, abriu os olhos, cheios de lágrimas, confusa. Olhou por todos os lados. O pastor não estava ali. "Não deixe o inimigo inflamar as suas inseguranças", tornou a ouvi-lo. "Obrigada a Deus, eu te amo tanto", disse abaixando a cabeça, mas não voltou a chorar. Começou a orar. Naquele momento, todos os presentes a imitaram. Rafael e Romeu chegaram ao hospital no momento em que todos eles oravam. Os dois jovens silenciosamente encararam-se. Romeu sentou ao lado do delegado e Rafael ao lado de Samara, fechando os olhos, e agradeceu a Deus pelo livramento que ele lhes deu naquele dia. Ao abrir os olhos, um par de olhos negros ainda marejados pelas lágrimas o encarava. Sem pensar, a abraçou. "Por que está chorando?"
Perguntou preocupado. Seu pai não te deu atenção? Como você sabe? Perguntou intrigada. Eu imaginei que algo assim pudesse acontecer. Desculpe-me por não ter estado ao seu lado. Eu sei que você precisava ir à delegacia. Está tudo bem, só que é triste vê-lo furioso comigo. Disse magoada. Não, ele está desapontado com você e furioso comigo. Respondeu sorrindo, se afastando e pegando seu rosto entre as mãos. Não se preocupe, meu amor. Vai ficar tudo bem. O pior já passou, graças a Deus. Disse-a beijando de leve, com os olhos embaçados, pelas lágrimas, ela encarou a irmã. Acalme-se, vai ficar tudo bem. Disse Açucena sem som. Ela suspirou. Não havia o que fazer por enquanto. Então assentiu, encostando a cabeça no peito do namorado. Os momentos seguintes foram exasperadores. Diferentemente dos dias que ficaram sem saber de Virgínia, a angústia presente era de incapacidade. Ela estava logo ali, ao alcance de suas mãos. Mas não podiam fazer nada a não ser esperar. O corredor do hospital estava apinhado de pessoas. Orando por Virgínia e conversando entre si, Natália e Isabela chegaram juntas, cumprimentaram Açucena e Héctor, indo até Samara, que ainda choramingava. Rafael deu-lhe espaço e ela abraçou as amigas. Você está ferida? Perguntou Isabela apavorada. Seu irmão já te examinou? Perguntou-a tocando. Com a preocupação de Isabela, Héctor levantou-se. A preocupação visível em seu rosto, aparentemente não percebera o sangue na roupa da filha, aproximou-se a puxando para si, olhando-a cuidadosamente pela primeira vez. Eu não estou ferida, respondeu rapidamente. Não queria deixar o pai ainda mais preocupado. Fiquem tranquilos, o sangue é do Caetano, explicou. Do Caetano? Perguntou franzindo o senho, então fuzilou Rafael com o olhar. E como o sangue daquela criatura parou em você? Perguntou a ela. Se não me engano, a senhorita saiu de casa dizendo que iria até a casa do namorado. Disse se afastando dela. Pai, começou Samara. Rafael, como que minha filha acabou com o sangue daquela criatura na roupa? Perguntou-a interrompendo. Desculpe-me, mas ela é a melhor pessoa para explicar ao senhor. Se não fosse ela, a dona Virgínia não estaria conosco nesse momento. Respondeu Rafael, calmamente. O admirava principalmente pelo carinho incondicional que sentia por Samara. Ainda assim não iria deixá-lo tratá-la como se ela fosse uma incapaz. Certo que ela tinha um ímã para problemas. Delicadamente apertou a mão dela. O que aconteceu, minha filha? Perguntou-a encarando. O olhar dele não lhe dizia nada. Ela suspirou, sentou-se e começou a narrativa. No final da narrativa, onde precisava parar vez ou outra para responder a alguém, sentia-se esgotada física e emocionalmente. Rafael a abraçou e Héctor o afastou gentilmente. Se importa? Perguntou bruscamente. Não, senhor. Respondeu afastando-se. Depois nós dois conversaremos. Resmungou o encarando. O genro apenas assentiu o encarando. De volta. Obrigado, minha filha linda e corajosa. Mas prometa-me que jamais voltará a se pôr em perigo dessa maneira? Perguntou sério. Prometo que jamais serei imprudente sem a autorização de Deus. Respondeu chorando, o abraçando fortemente. E ela ainda põe na conta de Deus. Retrucou sorrindo. Mas foi Deus mesmo quem nos livrou, disse Samara. Sabe o que eu acho realmente incrível? Perguntou Isaac sorridente. É que o Rafael não tem medo de que ela esteja errada. Ele apenas cai de cabeça. Vocês se recordam da vez que atiraram na confeitaria? Ela disse para todo mundo se abaixar. E como ninguém lhe deu ouvidos, ele simplesmente tirou o distintivo do bolso e gritou. Polícia, todos para o chão agora. E olha, que ele nem a conhecia ainda. Rafael e Samara entreolharam-se. Ambos haviam se esquecido daquele episódio. Ela sentiu-se aquecida. Realmente ele confiava nela e acreditava verdadeiramente que o Espírito Santo agia através dela. Sorriu carinhosamente para ele. Que história é essa? Perguntou Héctor confuso. O senhor não sabe? Perguntou Isaac arqueando a sobrancelha. Papai, depois eu te conto. O Isaac está dando mais atenção do que de fato isso merece. Disse constrangida. Todos os olhares estavam nela. Fico feliz que pai e filha tenham se entendido. Disse Eric, abraçando a esposa.
Samara suspirou, aliviada por dois motivos: por tirar a atenção dela e pelo semblante do irmão. Virgínia estava bem. E como está minha tia? Perguntou Açucena, angustiada. Temos uma boa notícia em meio a tantas más. A dona Virgínia não sofreu violência sexual. Devido ao histórico do sequestrador, essa era uma grande preocupação de todos. No entanto, ela está muito ferida. Eric tem certeza que aquele monstro não abusou dela? Ele fazia isso quando eram casados, argumentou Samara. Sim, graças a Deus ela conseguiu ficar um tempo desperta e nos contou que ele bem que tentou, mas não funcionou, o que obviamente só o deixou ainda mais agressivo, levando-o a maltratá-la ainda mais. Eric iniciou. Graças a Deus ele não fez isso com ela, ou tudo seria muito mais traumático. Açucena comentou chorando. O que você quer dizer com maltratá-la ainda mais? Perguntou Samara preocupada, se recordando da tia desacordada e ferida. Exatamente. Ela sofreu violência psicológica, foi dopada por uma série de remédios. Imaginamos que os mesmos que ele dava para ela antes, por isso ela está bastante grogue. Ela está com algumas costelas fraturadas, uma parte do cabelo cortado e hematomas por todo o corpo, incluindo no rosto. Ele queimou as costas dela com ferro quente. Infelizmente, deixou algumas marcas permanentes. Ainda está com um braço quebrado, alguns dedos inchados, mas não estão quebrados. Pelo que ela contou, ele fechou a porta nas mãos dela propositalmente. Ela ficou esses 3 dias sem comer nem beber nada. Logo, está desnutrida e desidratada. Por isso, ela ficará internada por alguns dias. Mas ainda assim, louvado seja Deus. Ela está bem e conosco novamente. Uma mistura de gratidão a Deus e indignação contra o ser humano tomou conta de todos. Os murmúrios e agradecimentos eram visíveis. Podemos vê-la? Perguntou pai e filhas. Eric sorriu. Meninas, eu sei que vocês estão ansiosas para ver a tia Virgínia, mas precisam esperar um pouco. Ela está chamando pelo Hector. Disse mostrando a direção a seguir. Eu vou ficar com a Virgínia, e depois que passar todo o efeito dos remédios, vocês duas poderão vê-la. Pode ser assim, Dr. Eric? Perguntou Hector friamente. Pode sim, é até melhor assim. Ela está muito cansada. Concordou o médico. Rafael, não se esqueça, conversaremos depois. Mas por enquanto vocês dois, disse apontando para Rafael e Luan. Por favor, leve minhas princesas para casa, em segurança. Elas têm que descansar. Hector deu a ordem. O senhor também precisa descansar, disse Açucena. Vão as duas, eu vou ficar bem e ficarei mais tranquilo sabendo que vocês estão em casa. Quando a Virgínia acordar, eu ligo para vocês. Como o senhor quiser, disse Açucena fazendo bico. Rafael e Luan estavam ali para apoiá-las no que precisassem. Samara se apoiou no peito dele, observando os amigos que estavam ali. A gratidão invadiu seu ser ao se recordar do quanto era solitária. E agora tinha amigos, um pai carinhoso, uma irmã atenciosa e um namorado que a amava. Eu te louvo, Senhor meu Deus e Pai Supremo, por suas bênçãos sobre mim. Obrigada por seu infinito amor e cuidado. Sem ti, eu teria perecido há muito tempo. Pensou feliz, apesar de estar no hospital com a tia internada. Vocês querem ir lá para casa? Sugeriu Isabela. Sei que o Rafael e a Samara não almoçaram, concluiu os encarando. Obrigada, Bela, mas preciso ir para casa. Quero ver a Jéssica. Ela estava muito aflita sem notícias da tia Virgínia. Nem sei se alguém avisou a ela. Respondeu Samara cansada. Eu coloquei no grupo que ela havia sido encontrada, disse Isaac. Isso explica todos chegando ao hospital daquela maneira, pensou sorrindo. Ela fez um propósito de só pegar no celular quando a tia fosse encontrada. Por isso que ela não me atende nem responde minhas mensagens? Perguntou Bernardo sorrindo. Samara sorriu também. Sim, meu irmão, por isso. Respondeu passando a mão na sua cabeça. Luan, você se importa de levar a Samara? O Rafael precisa me acompanhar para resolvermos algumas pendências, disse o delegado. Sim, senhor, respondeu Luan sério. Açucena, não esqueça de fazê-la comer, lembrou Isabela. Açucena assentiu abraçando a irmã. Você é minha heroína. Timidamente, Samara escondeu a cara no ombro da irmã.
Rafael ficou parado, vendo sua preciosa varoa valorosa se afastando. Sentindo-se mais cansado do que de fato estava, voltou seu olhar para o delegado. O que aconteceu? A juíza Eliana quer falar comigo e contigo, respondeu dirigindo-se ao carro. Silenciosamente o seguiu, para o delegado chamar a esposa assim. Era porque o assunto era sobre algum caso da delegacia. O gabinete da juíza em nada lembrava sua casa alegre e arejada. O local era sombrio e escuro. Ela apenas indicou as cadeiras para eles sentarem. Rafael franziu a testa. Mesmo quando o assunto eram casos oficiais, ela era sempre atenciosa. Naquele momento ela estava aflita e nervosa, não era normal. Eu os chamei aqui porque precisei marcar o julgamento do Albert e Elizabeth. Começou sem rodeios. Eu sei que concordei com vocês em adiar o julgamento porque acreditávamos que eles pudessem nos dar alguma pista do Caetano, mas já ficou óbvio que eles não sabem dele ou não querem nos falar. Concluiu visivelmente nervosa. Amor, o Caetano está morto, disse o delegado. O quê? Perguntou olhando de um para o outro. Essa foi a vez de Rafael narrar sua aventura com Samara. Por isso que vocês queriam uma autorização para uma visita fora do horário. Sussurrou pensativa, eles assentiram. Essa menina seria excelente detetive, disse sorrindo, ficando logo séria e esmurrando de leve o braço do esposo. E por que você não me disse nada? Perguntou irritada. O encarando, Rafael abaixou a cabeça para esconder o riso. Não tive tempo. Além disso, seu filho colocou naquele grupo que ele criou. Sério, Abraão? Você pensa que eu tenho tempo para ficar olhando o grupo de WhatsApp? Perguntou furiosa. Principalmente com um juiz de Brasília no meu pé, desabafou passando as mãos na cabeça. Quem? Perguntou os dois. Foi por isso que eu marquei o julgamento, disse entregando ao esposo um ofício. Ele quer saber por que estou procrastinando com essa decisão, sendo que nossos presos nunca ficam nenhuma semana sem julgamento, e aqueles dois já estão há quase 3 semanas presos. E qual o interesse dele? Nisso? Perguntou Rafael desconfiado. Não sei. Estou esperando o advogado do Albert chegar, para ver se ele sabe de alguma coisa. Como se fosse a deixa para o homem, ele foi anunciado. Mande-o entrar, respondeu a juíza, encarando os 2 homens à sua frente. Tenho uma condição para vocês permanecerem aqui. Eu faço as perguntas, vocês dois apenas ouçam, ok? Ambos assentiu cruzando os braços, ela sorriu sacudindo a cabeça. Excelentíssima senhora juíza. Cumprimentou o rapaz que estranhamente fazia Rafael lembrar-se do Hector, principalmente quando estava formal daquela maneira. Senhor advogado, obrigada por me atender tão prontamente, respondeu. Imagino que o senhor conheça o delegado e seu oficial. Sim, sei quem são, já fui devidamente apresentado ao Rafael, mas infelizmente ainda não tive o prazer de ser apresentado ao delegado, disse-os encarando. Minutos depois, após a juíza Eliana narrar sobre o juiz, o advogado também apresentou uma carta. Albert estava dispensando seus serviços. Por que isso? O senhor é um ótimo advogado, disse confusa, ainda olhando a carta em sua mão. Eles querem que o julgamento aconteça logo para tirá-lo daqui, disse Rafael sério. E como seria isso? Perguntou o delegado confuso, mas pela cara da juíza e do advogado, eles concordavam com Rafael. Eles querem levá-lo para São Paulo, aqui com certeza ele receberia pena de morte, perpétua, disse Apolo. Até porque a única contribuição dele foi na adoção de Samara. Nem ele, nem a Elizabeth contribuíram com nada que pudesse lhe trazer qualquer benefício nesse julgamento. Mas não seria tão simples assim tirá-los daqui, disse o delegado. Não sabemos quem, mas ele tem recebido apoio de alguém poderoso. Ele ficou extremamente desestabilizado no início, quando Elizabeth jogou toda a sujeira para cima dele. Mas logo ele se acalmou. Nem parece que está à beira de uma sentença de morte, respondeu a juíza. Verdade, ele estava sendo impossível. Estava me pedindo coisas fora do comum, e quando eu dizia não ser possível, ele sorria e retrucava que poderia ter um advogado melhor. Pelo visto, agora ele tem, refletiu Apolo. Quando você recebeu essa carta? Perguntou a juíza, encarando a carta de demissão do advogado. Eu estava saindo para cá, quando um office boy me entregou, respondeu tranquilamente.
Veja que há um logo de um grupo de advogados de São Paulo. No momento que aparece um juiz interessado no caso deles, ele troca de advogado? Perguntou Rafael. Muito conveniente. Verdade, refletiu a juíza. Por isso esse juiz quer uma data. Ele está tramando algo e Deus queira que não seja me deixar fora do julgamento. Concluiu tensa. Eles poderiam fazer isso? Perguntou Rafael. Pela nossa legislação, não, respondeu a juíza. Porém, levando em conta a corrupção que tem crescido no nosso meio, sinceramente, eu não sei, mas não, duvido que escroques como o Ricardinho consiga me substituir nesse julgamento. Mas seria completamente ilegal, disse o delegado. Não exatamente, disse Apolo encarando-o. Se um magistrado chegar à conclusão de que a juíza está emocionalmente envolvida no caso, poderá substituí-la. Podemos confiar nos nossos magistrados? Perguntou Rafael. Na maioria, mas infelizmente, como acontece na delegacia e na prefeitura, o nosso judiciário também está comprometido, respondeu a juíza. Para eles me substituir, precisaria ser unânime a decisão. Se eu marcar para logo o julgamento, eles não terão tempo de contaminar todo o conselho do TJG. Todos na sala ficaram apreensivos e preocupados. Rafael suspirou. Não poderia simplesmente ter um dia bom, sem complicações? Tinham salvado Virgínia, certo, que ainda teria que ter aquela conversa com o sogrão. Mas estava tudo bem. Agora que aparentemente teriam um pouco de paz, a juíza Eliana, correta e honesta, jogava aquela bomba em cima deles. O que iria dizer a Samara e ao Hector? Olhou na direção do advogado, que pela cara estava pensando a mesma coisa.